Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos nos aproximando da quarta-feira de cinzas, onde vamos iniciar a quaresma. E o evangelho para essa terça-feira nos coloca já no clima da quaresma. Em que sentido? Porque Jesus vai apontar nesse evangelho para a falta de compreensão, de entendimento que os discípulos tinham de quem ele era, de qual era a sua missão, que tipo de Messias ele veio ser no meio do seu povo. Jesus havia multiplicado os pães e os peixes, e na multiplicação dos pães e dos peixes, ele havia mostrado que o importante é que nós ofereçamos aquilo que nós temos para que seja multiplicado. Jesus não multiplicou do nada. Não caiu na tentação de pegar pedras e transformar em pães, como o tentador tentou no deserto. Mas o que acontece? Quando os discípulos entram no barco e se esquecem de levar o pão, Jesus alerta para que eles tomem muito cuidado com dois fermentos, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Pois bem, nós poderíamos nos perguntar, mas o que é isso? O que significa o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes? Antes de responder, primeiro vamos considerar o simbolismo do fermento. Jesus mesmo usou, diz que o reino de Deus era comparável ao fermento colocado na massa, que faz com que um pouquinho de fermento, toda a massa fique fermentada. O fermento tem esse efeito de se espalhar, de multiplicar. E precisamos tomar cuidado, diz ele, com o fermento dos fariseus. O que seria o fermento dos fariseus? Qual é a atitude básica que Jesus tanto vai criticar nos fariseus? Eu acho que, na verdade, são duas atitudes. Uma é o dar valor excessivo às coisas externas, sem olhar para o espírito que está animando. E o segundo defeito, vamos dizer assim, da mentalidade dos fariseus é achar-se melhor do que os outros. Se a gente lembra da parábola do fariseu e do publicano, o desprezo que o fariseu tem por aquele pobre publicano. Então, temos que tomar cuidado, porque também nós somos tentados e submetidos a essas atitudes que Jesus tanto criticou nos fariseus. E qual seria o fermento de Herodes? Existe uma cena quando, já na paixão, Jesus é levado a Herodes, e Herodes tem muita curiosidade, Herodes quer que Jesus faça milagres. Jesus não faz nada, ignora aquele homem. Então, o fermento de Herodes, no meu modo de entender, significa essas duas atitudes também, uma curiosidade excessiva, mais superficial, sem nenhum compromisso, que era como Herodes vivia, e depois esse apreço exagerado pelas coisas extraordinárias. Não é por aí. No evangelho de ontem, por exemplo, nós falávamos sobre isso, que eles pediam sinais, Jesus disse, não vos será dado nenhum outro sinal. O sinal é Ele, é o Cristo. Então, tomemos cuidado para não sermos também influenciados por esse modo de pensar dos fariseus e de Herodes. Por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Pergunta Jesus. Talvez nós tenhamos, em muitos aspectos, nosso coração ainda muito endurecido. Mas temos todo esse período
da Quaresma, um período de conversão, de penitência, de descoberta daquilo que movia o Senhor na sua entrega até a cruz por nós. Vamos viver essa terça-feira pedindo ao Senhor a graça que Ele abra o nosso entendimento para que possamos compreender o que o Senhor quer que nós mudemos na nossa vida, para que possamos segui-lo mais de perto. Peçamos então a bênção de Deus para nós e nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.